E aí, como todos sabem, o Flamengo vive um momento absolutamente conturbado. Em meios ao protesto da torcida contra os jogadores e diretoria, alguns rubro-negros lembraram da nota de 2017 feita pela atual gestão do Flamengo com cobranças aos dirigentes do Flamengo na época, em 2017. No entanto, para esses adeptos, as críticas escritas há anos atrás servem para a cúpula que comanda o Clube da Gávea no momento. Em publicação no Twitter, um torcedor compartilhou o texto de cobranças e escreveu, essa nota poderia ter sido escrita hoje, mas é de 2017, do grupo do Landim, contra a gestão do Bandeira de Melo. Que ironia, não? O torcedor ainda complementou. Soltaram isso aí em agosto de 2017, mas um ano antes da eleição. A cada derrota e vexame, iam para as redes sociais fazer politicagem. Errados? Não. Inclusive acho que inclusive acho que falta isso na atual oposição, se é que temos. Depois que o golpe vir, não adianta chorar. E na nota, meus amigos, de 2017, está escrito o seguinte, abre aspas, o Flamengo atual é uma instituição... Ih, rapaz, hoje está complicado, deixa eu começar de novo. O Flamengo atual é uma instituição burocrática, lenta, onde as decisões importantes são proteladas, onde a amizade se sobressai ao mérito. A amizade se sobressai ao mérito. Os protegidos são recompensados e os talentosos postos de lado. Vou repetir. Os protegidos são recompensados e os talentosos postos de lado. Esse modelo de administração é passado de fora para dentro do campo e os resultados esportivos conseguidos, mesmo com um dos maiores investimentos financeiros já feitos pelo clube, são prova disso. O Flamengo atual tem características dos piores partidos políticos, onde acordos e negociações passam muito distante dos sentimentos de tudo pelo Flamengo, nada do Flamengo. Promessas de campanhas não são cumpridas. Contratações para o futebol são feitas de forma atabalhoada, sem transparência e o planejamento necessário. O Flamengo atual é um clube apático, sem vida, sem vibração. Não se vê sangue nos olhos, não se vê uma cobrança séria, não se vê revolta pela derrota, muitas delas tratadas como se fossem naturais. Não se vê mais respeito pela torcida, maior patrimônio do clube. Conte sempre com todos nós. Saudações rubro-negras. Assinado Chico Brandão, Gustavo Fernandes, Gustavo Oliveira, Luiz Eduardo Batista, Rodolfo Landim, Rodrigo Tostes e Valim Vasconcelos. É importante ressaltar, meus amigos, que a atual gestão do Flamengo tem sido bastante criticada. Além dos protestos durante os jogos, torcedores estiveram presentes à frente do local da festa do aniversário do Gabigol, como ontem a gente pôde perceber, onde se manifestaram contra jogadores e dirigentes. Na ocasião, o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol, Marcos Braz, foi alvo de cobranças por parte dos flamenguistas. A diretoria rubro-negra, com isso, torce para que o Flamengo vença o próximo compromisso da temporada e o clima amenize. Duvido. Sendo assim, o Flamengo entra em campo no sábado diante do Botafogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e para resumir em uma palavra, a diretoria do Flamengo é patética, é absolutamente patética, é sem conhecimento. E tudo que o senhor Landim e os amigos que assinaram essa nota
e eu vou repetir aqui, Chico Brandão, Gustavo Fernandes, Gustavo Oliveira, Luiz Eduardo Batista, o BAP, Rodolfo Landim, Rodrigo Tostes e Valim Vasconcelos, tudo que eles assinaram em 2017 se repete em 2023, com uma diferença. O Flamengo com um elenco muito mais forte, o Flamengo com muito mais dinheiro, o Flamengo com mais conquistas, o Flamengo com uma estrutura bem melhor, o Flamengo diante das mesmas situações, disputando 7 campeonatos. E até agora nós já perdemos 6. 6 pelo seguinte, o Campeonato Brasileiro, para mim, como uma análise de futebol, a gente não ganha mais. Não tem como. Só se houver um milagre. Nazário, você não acredita? Cara, como torcedor, é óbvio que eu quero ganhar, mas os fatos mostram que o Flamengo não tem condições de ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse é um fato. Agora, milagre existe? Existe. Mas eu não acredito até que o Flamengo mereça um milagre, porque não faz. Por onde? O Flamengo não... E aí o Flamengo, quando eu falo, eu cito jogadores, comissão técnica, diretoria, departamento médico, cara, todos os setores do Flamengo, lamentavelmente, até os que não possuem voz, que isso a gente não sabe, né? Mas o que acontece é que a gente não vê, conforme a nota fala em 2017, um olhar de revolta, sangue nos olhos, uma indignação pela atual situação do Flamengo. O que a gente vê são apenas desculpas. O que a gente vê é apenas o presidente se escondendo, se omitindo e se calando diante da situação catastrófica que o Flamengo ultrapassa. Para mim, de novo, é a pior situação do Flamengo, é a pior crise, é a maior crise que o Flamengo atravessa na sua história. E aí, algumas pessoas podem falar, mas em 2005 a gente quase caiu, no início dos anos 2000 o Flamengo tinha uma relação complicada com as competições, estrutura, salários atrasados, contratações nefastas. Pois é. E aí, é justamente por isso que eu acho que agora é a pior crise. Por quê? Porque tem dinheiro, porque tem estrutura, porque tem uma arrecadação fantástica, porque tudo no Flamengo funciona administrativamente. O salário está em dia, o Flamengo não atrasa salário há uma década. Isso é um fato extraordinário, fantástico. Parabéns aos envolvidos. Mas em matéria de futebol, o Flamengo engatinha. E pior, engatinha para trás, não é para frente. O Flamengo tem uma administração absolutamente amadora. É um voo cego, é um voo que não tem precedente. São transações que a gente não consegue entender. Vendas e compras de jogadores que não há um critério, não existe uma explicação minimamente plausível para a venda, por exemplo, do João Gomes. Eu falo isso desde o momento em que ele saiu. Não existe uma explicação plausível para a contratação de Varela, que não tem as características de um lateral direito, por exemplo, para o Flamengo, que o time necessita. Um lateral que jogue avançado, um lateral que seja ofensivo. Não há explicação plausível. Não há explicação plausível para a contratação de Varela. Vamos internacionalizar a marca do Flamengo. Não foi com ele que a gente fez isso. Ele veio e causou problemas e prejuízo. Marinho, o próprio Cebolinha. Nazário, mas o Cebolinha era um jogador... Amigo, era. Não é. O Flamengo não precisa de jogadores que foram, que serão. O Flamengo precisa de jogadores que são nesse momento. Os que serão estão na base, conforme a gente está vendo os jogadores que estão surgindo. Mas hoje o Flamengo tem na lateral direita como o titular, o Wesley, que até então era terceiro lateral há pouco tempo atrás.
Nada contra, torço por ele, gosto dele, mas a estrutura de um time como o Flamengo não pode contar somente com isso. O nosso goleiro hoje era terceiro goleiro, por mérito está como primeiro, beleza. Mas o ano passado os planos eram outros. O goleiro que foi contratado na janela do início do ano, ele está no banco, chegou há pouco tempo. A janela do início do ano, nós tivemos 2 contratações, uma confirmação, Ayrton Lucas e Gerson. Essa janela agora foi uma catástrofe. Foi ridículo. E qual é a explicação? Para mim, incompetência. Não existe outra. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!